A vida é curta, mas a maioria das pessoas vive como se tivesse um tempo infinito. Aqui está uma realidade que ninguém te fala. Uma pessoa vive em média cerca de 30 mil dias. Só isso. Agora pensa, se você já tem 30 anos, você já usou 11 mil desses dias. Eles se foram e nunca mais voltarão. Frases como "um dia eu faço isso" são muito perigosas, porque o "um dia" talvez nunca chegue. Ele engana você, fazendo você pensar que tem todo o tempo do mundo. Nesse vídeo, eu vou te ensinar todas as estratégias que eu uso para fazer o meu tempo valer a pena. Como você pode ter reparado, esse é um vídeo mais longo do que eu costumo postar. Por isso não vai ser um vídeo muito editado. Então, concentre-se no que eu vou falar, na minha voz. Finja que isso é um podcast e coloque algo que te ajude a concentrar no que eu vou falar agora. Você vai aprender a administrar melhor e realmente utilizar o seu tempo da forma correta. Essas não são dicas genéricas que eu vi em algum site ou que alguém me falou. Esses são pontos de vista que eu baseei na minha própria vivência e que realmente funcionaram. Mas antes, deixa o seu like no vídeo. Isso ajuda com que esse vídeo chegue em pessoas que precisam ouvir o que eu tenho a falar. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Vamos ao que interessa. Acho que já é entendido por todos que nosso instinto hoje em dia não é caçar animais ou fazer algo bem em tempo das cavernas. Hoje nosso instinto é buscar conforto em tudo que realizamos. Não gostamos da ideia de que algo possa nos incomodar. Mas, entenda, existe uma diferença entre você se colocar em uma situação incômoda para conseguir atingir um objetivo de vida, para aguentar situações incômodas que não irão te levar a lugar algum. Quando eu falo para você buscar algo que tire você da zona de conforto, é você pegar caminhos diferentes para chegar ao trabalho, aprenda uma nova habilidade a cada mês, converse com desconhecidos. Cada nova experiência força o seu cérebro a prestar atenção, fazendo o tempo se expandir novamente. Aqui está o maior erro da percepção do tempo. Constantemente superestimamos o que conseguimos fazer em um dia, mas subestimamos brutalmente o que podemos fazer em um ano. E é por isso que as pessoas desistem dos seus objetivos tão cedo. Um exemplo real. Eu amo música. Acho que é a arte que mais me desperta sentimentos bons. E um dia, quando eu me encontrava com tédio bem confortável no que a vida estava me trazendo, eu me desafiei a aprender um instrumento. Eu embarquei nessa de cabeça. No começo eu não tinha ideia de nota, de tempo, de harmonia, progressão e tudo mais. Só que depois de um ano eu posso me considerar um músico iniciante. Pessoas com muito mais tempo de caminhada vêm conversar comigo pedindo dicas e querendo fazer música juntos. Essa é a melhor validação de que meu ano estudando música deu um excelente resultado. Gerencie muito bem as suas prioridades. A maioria das pessoas confunde estar ocupada com ser produtiva. Elas enchem seus dias com tarefas que parecem importantes, mas que não têm impacto real. Faça esse teste, o teste do leito. Pense em você aos 90 anos olhando para trás. Vai importar aquela hora extra no trabalho? O tempo que você passou com a família foi irrelevante? De repente, as prioridades ficam bem claras. Quase cristalinas de tão óbvias que elas ficam. Vou terminar esse relatório primeiro. Enquanto isso, as verdadeiras prioridades da vida escorregam um dia de cada vez. Aqui tá uma dica que as pessoas que se dão bem entendem. Saber o que não fazer é mais valioso do que saber o que fazer. Essa é a estratégia das duas listas. Vou te passar uma estratégia nesse momento. Anote tudo o que você quer conquistar. Circule os 3 itens mais importantes dessa lista. O resto, essa é a sua lista de coisas a evitar. Pense em juros compostos, mas aplicado a escolhas de vida. Pequenos investimentos diários nas prioridades certas se multiplicam com o tempo. Mas há um problema. As redes sociais, as tarefas inúteis, as distrações constantes que roubam a nossa atenção do que realmente importa, e existe apenas uma única solução: eliminar totalmente o que não é essencial. Seu tempo é precioso demais para você usá-lo com qualquer coisa. Sabendo a importância do seu tempo, vem algo que está muito atrelado a ele, que são a dinâmica dos relacionamentos. A maioria das pessoas foca nos grandes gestos, presentes caros, comemorações lendárias. Pequenas realizações diárias importam muito mais do que tudo isso. Uma mensagem aleatória perguntando como a pessoa tá, lembrar de pequenos detalhes, estar presente em momentos difíceis, tudo isso ajuda a criar algo mais sólido, mais verdadeiro. E aqui está algo contra-intuitivo. O sofrimento compartilhado constrói vínculos mais fortes do que o prazer compartilhado. Enfrentar desafios juntos cria conexões mais profundas do que apenas se divertir. Mas não ignore os laços fracos, aquelas amizades casuais e conhecidas distantes. Elas são seus pontos para novas oportunidades, ideias e perspectivas. Laços fortes confortam. Eles abraçam a gente, mas os fracos fazem você crescer. Quer expandir sua percepção do tempo? Ajude os outros. Esse é o maior paradoxo. Doar tempo faz você sentir que tem mais dele. Agora vamos falar da sua carreira e dos seus propósitos. Suas melhores oportunidades de carreira não estão onde você pensa que estão. Estão um passo fora da sua zona de conforto.
Esse é o possível caminho, o ponto ideal entre o que você sabe e o que poderia saber. Preciso ficar na minha área, e é exatamente assim que as carreiras estagnam. Um erro grave na carreira é otimizar tempo por dinheiro cedo demais. Nos seus 20, 30 e poucos anos, cada nova habilidade é como um bilhete de loteria para oportunidades futuras. O dinheiro sempre segue o conhecimento. Esqueça a escada corporativa, ela é uma armadilha. Carreiras modernas não são mais como seu pai fala que é na época dele. Mova-se para os lados, na diagonal, até para trás às vezes. Cada movimento constrói uma combinação única de habilidades que o torna insubstituível. Você já ouviu coisas como: esse emprego é muito confortável. Mas conforto é a areia movediça da carreira. Quanto mais tempo você permanece em uma função que já superou, mais difícil é sair dela. E aqui está um segredo. Use a procrastinação produtiva. Quando estiver evitando uma tarefa, canalize essa energia para aprender algo novo. Seus projetos de procrastinação muitas vezes revelam sua verdadeira paixão. E claro, um dos pontos mais importantes: dê prioridade à sua saúde e vitalidade. Saúde não é só viver mais, é o multiplicador da força vital. Todo aspecto da sua vida melhora ou piora com base na sua saúde. Ponto. Pensa só, você prefere 8 horas frenéticas ou 12 horas de escape? Seus níveis de energia importam mais que o tempo. Você com certeza já ouviu aquela frase: durmo quando eu morro. Mentalidade errada. O sono não é só descanso. É como se fosse o superpoder do cérebro. Sem ele, sua tomada de decisões é tão ruim quanto estar bêbado. Aquela promoção que você quer no trabalho, aquele relacionamento que você está construindo, tudo depende do seu cérebro funcionando no seu melhor. E aqui tá algo que ninguém te fala. Você é duas pessoas diferentes. Você da manhã e o você da noite. O da manhã faz os planos e o da noite tem que cumpri-los. Não deixe o da manhã ser um tirano. Quer um atalho da vida? Microtreinos. 10 flexões aqui, uma caminhada rápida ali, 5 minutos de alongamento. Esses pequenos movimentos se somam. Seu corpo foi feito para se mover, não para ficar sentado por 8 horas. Lembre-se, movimento físico cria clareza mental. Preso em um problema, mexa o corpo e a solução virá. E com isso você vai adquirir muito mais aprendizados e você vai ter um crescimento constante. Quer aprender qualquer coisa mais rápido? Ensine a alguém. Esse é o efeito do professor. Explicar algo força o seu cérebro a entender em um nível mais profundo. Não estou pronto para ensinar ainda. Explicar algo força o seu cérebro a entender em um nível mais profundo. Claro que você vai falar: não estou pronto para ensinar ainda. É exatamente por isso que você deve ensinar. Suas dificuldades te tornam um professor melhor do que um especialista. Você ainda se lembra do que era confuso. Aqui vai um segredo para aprender melhor. Leia biografias. Por quê? Porque cada uma delas te oferece uma vida inteira de experiências em poucas horas. Quer evitar erros comuns? Aprenda com pessoas que já os cometeram. Isso aqui eu considero um super trunfo. Você com certeza já conheceu alguém que só aprende depois de quebrar a cara com algo, mas não porque ninguém avisou que aquilo estava errado e poderia prejudicá-la, mas sim porque ela não deu ouvidos a quem minimamente se importa com ela. Assim como você deve conhecer pessoas que se atentam aos conselhos e evitam erros pegando ensinamentos com quem já errou. Talvez você seja essa pessoa, se não for, seja. A maioria tenta ser boa em tudo e acabam sendo medianas em tudo que se propõe. As pessoas inteligentes continuam estrategicamente ruins em algumas coisas. Isso se chama amadorismo deliberado. Mantém seu cérebro flexível e o ego sob controle. As limitações não são inimigas, são o seu superpoder. Pouco tempo, pouco dinheiro, pouco recurso, ótimo. Essas restrições te forçam a ser criativo. E aqui está a habilidade mais valiosa: saber quando desistir. Desistir estrategicamente não é fracasso, é abrir espaço para oportunidades melhores. Desista rápido daquilo que não serve ao seu crescimento. Outro ponto que você tem que prestar muita atenção: tenha inteligência emocional. Suas emoções têm um ponto secreto. Os químicos que criam qualquer emoção, raiva, medo, frustração, felicidade, duram exatos 90 segundos no seu corpo. Depois disso, você escolhe continuar sentindo aquilo. Ah, mas eu não consigo controlar como eu me sinto. Mas aqui está a verdade: você não controla a primeira onda emocional, mas controla completamente a segunda. Pense na regulação emocional como um outro superpoder. A inteligência bruta pode te conseguir um emprego, mas a regulação emocional te dá a promoção. Por quê? Porque as pessoas confiam em quem consegue se manter calmo, mesmo num escritório pegando fogo. A maioria esconde a vulnerabilidade. Pessoas inteligentes usam isso de forma estratégica. Mostrar a quantidade certa de vulnerabilidade no momento certo constrói uma confiança mais profunda do que parecer sempre perfeito. E aqui vai um erro caro: evitar conversas difíceis. Essas conversas são como juros compostos, só que ao contrário. Quanto mais você espera, maior a dívida emocional. Aquele probleminha que você está evitando está crescendo todos os dias. E a gratidão não é só um sentimento bom.
Gratidão não expressada é como um dinheiro preso no banco, você não pode sacar. Então use na hora, seja grato na hora, ou então perca. Tenha sabedoria, e sabedoria financeira. Dinheiro não é só sobre números no banco, é sobre algo muito mais valioso, sua liberdade de tempo. Aqui está uma verdade que muita gente ignora. Ganhar mais dinheiro frequentemente te deixa mais pobre em tempo. Conforme sua renda cresce, seu estilo de vida também cresce. Casa maior, mais manutenção, carro de luxo, mais preocupação, bairro melhor, trajeto mais longo, mas aí você se reforça com algo muito ilusório, como a frase: finalmente posso pagar tudo o que eu quero. Mas essa é a armadilha. Inflação de estilo de vida é como correr numa esteira. Você está se esforçando, mas não sai do lugar. Pense em riqueza de tempo. Você prefere ganhar 100 mil por ano trabalhando 80 horas por semana ou 70 mil por ano trabalhando 30 horas? Seu verdadeiro valor por hora inclui tudo que você sacrifica por esse dinheiro. A maioria erra nisso. Compra objetos e alugam experiências. Pessoas inteligentes alugam objetos e compram experiências. Por quê? Porque experiências valorizam com o tempo. Objetos geralmente não. E aqui está a habilidade financeira definitiva: criar margem. Viver abaixo do seu padrão não é restrição, é criar espaço para oportunidades. Esse espaço é sua passagem para a verdadeira riqueza. Então tenha criatividade na sua vida. Criatividade não é sobre esperar a inspiração. Ela funciona muito mais como uma torneira. Quando você abre pela primeira vez, sai uma água bem suja. Essas são suas ideias ruins. Você precisa delas. Elas que limpam o caminho para que a água boa consiga percorrer. Não caia naquele limbo de estou esperando a ideia perfeita. Isso é como esperar a água ficar limpa sem abrir a torneira. Você precisa passar pelaquela ferrugem. Você quer saber algo contra-intuitivo? Criatividade adora limites. Dê opções infinitas a alguém, essa pessoa congela. Ela fica estagnada, ela não sabe qual decisão tomar. Dê opções limitadas e ela se torna criativa. Shakespeare escrevia com métricas e rimas rígidas. Essas limitações forçaram sua genialidade. A maioria tenta criar e julgar ao mesmo tempo. Isso é como dirigir com um pé no acelerador e o outro no freio. Primeiro crie, depois julgue. Documente tudo que você cria. Seu cérebro é como um músculo criativo. Ele precisa ver progresso para crescer. Aquelas tentativas ruins lá no início são provas da sua evolução. E aqui está um segredo muito real: combine habilidades que ninguém mais combina. Essa interseção é única. Ela é o seu superpoder. Para tudo isso funcionar, você precisa ter energia. Sua energia é seu recurso mais precioso. Gestão de tempo é inútil sem gestão de energia. Você não consegue fazer um trabalho significativo se estiver no limite. A maioria das pessoas nunca faz auditoria da própria energia. Elas não percebem que algumas atividades dão energia, enquanto outras drenam. Aquela caminhada matinal, energia extra. Aquela amizade tóxica, vampira de energia, e manda ela embora da tua vida agora. A gente usa uma frase como reforço muito comum que é: só preciso de mais força de vontade. A gente se cobra, mas a força de vontade é como um músculo, ela se cansa. Pessoas inteligentes não dependem da força de vontade, elas criam um ambiente onde boas escolhas se tornam automáticas. Pense em fadiga de decisão. Cada escolha consome energia. O que vestir, o que comer, o que comprar, o que usar, quando se exercitar. E é por isso que as pessoas bem-sucedidas usam as mesmas roupas e comem o mesmo café na maioria das vezes. Elas estão guardando energia para decisões importantes. E aqui vai um hack contra-intuitivo de energia: incompetência estratégica. Ser deliberadamente ruim em tarefas não essenciais faz com que as pessoas parem de te pedir para fazê-las. Sua energia fica protegida para aquilo que você faz melhor. E lembre-se disso: descansar não é perda de tempo, é como multiplicar o valor do seu tempo. E depois que você tiver isso na palma da sua mão, você vai ter que expandir para o capital social. Sucesso não é só sobre o que você sabe, é também sobre quem você conhece. Mas aqui está um ponto: capital social real não é colecionar contatos ou cartões de visita ou números na sua agenda. É sobre construir relacionamentos genuínos. Existe uma fórmula simples para amizades, que é tempo mais vulnerabilidade mais experiências compartilhadas. Você não pode pular nenhuma dessas etapas. E não vem com frases como "não tenho tempo para fazer network", porque isso é perder o ponto. Network verdadeiro não é sobre tirar, é sobre conectar. As pessoas que possuem mais facilidade para fazer network, elas não são colecionadoras, elas são como conectores. Elas apresentam pessoas que deveriam se conhecer. A maioria investe pouco na manutenção de amizades
esperam grandes eventos da vida para se reconectar. Mas relacionamentos fortes são construídos nos pequenos momentos. Aquele texto inesperado, aquele café rápido só para saber como que anda a vida, e aí que os laços reais crescem. Pense na comunidade como um jardim. Você não pode plantar tudo de uma vez e esperar que cresça. Você precisa de pequenos atos constantes de cuidado. Cada conversa é água. Cada apresentação é construção. As pessoas que são realmente bem-sucedidas constroem essa comunidade antes de precisar dela. Porque quando você precisa de uma comunidade, já é tarde demais para começar a construir. Muitas pessoas utilizam modelos mentais, que são os atalhos da sua mente para entender a realidade. Mas aqui tem um ponto: o mapa, ele não é um território. Seus modelos mentais sempre serão mais simples do que a realidade. E isso é tanto a força quanto a fraqueza deles. A maioria das pessoas vê apenas o que está na frente. Jogam damas enquanto a vida joga xadrez. Pensar em segunda ordem é a sua vantagem. Não pergunte apenas o que acontece agora, mas sim o que acontece depois do que acontece agora. Aquilo que parece ser a escolha óbvia, óbvia para quem? Seu mapa mental pode estar ignorando partes cruciais do que você está vivendo. E é por isso que perspectivas diferentes não são apenas úteis, elas são essenciais. Aqui vai uma verdade poderosa: conhecimento não é poder. Compreensão que é poder. Saber que tomate é uma fruta é conhecimento. Saber que ele não pertence a uma salada de frutas é compreensão. A maioria das pessoas colecionam fatos, mas pessoas inteligentes colecionam padrões. Pense no pensamento inverso. Ao invés de perguntar como posso resolver esse problema, pergunte como eu estou criando esse problema. Às vezes a solução é simples: parar o que está causando aquele problema. A sua vida não é algo que simplesmente acontece com você, é algo que você projeta ativamente. Pense nela como um portfólio, não apenas de dinheiro, mas de experiências, de relacionamentos, habilidades e sonhos. A maioria das pessoas dá valor demais ao planejamento e valor de menos à experimentação. A vida não é fazer planos perfeitos, é fazer pequenos testes para ver o que realmente funciona para você. Não caia no papo de preciso entender tudo antes de começar, porque isso é pensar ao contrário. Você não pode pensar no seu caminho até a vida ideal. Você tem que testar seu caminho até lá. Aqui está o que a maioria das pessoas não entende sobre mudança. Pequenos ajustes geram grandes resultados. Quer transformar sua vida? Comece mudando uma única coisa, nem que seja por 5 minutos. Essa pequena vitória gera um impulso para mudanças maiores. Reflita sobre suas métricas. A maioria mede a vida pelos padrões da sociedade: dinheiro, status, posses, mas... E se você definisse suas próprias métricas? E se sucesso significasse mais tempo com a sua família? Ou aprender uma nova habilidade, ou ajudar outras pessoas? Revisões regulares da vida não são opcionais. São como você identificar problemas enquanto ainda são pequenos. Fazer uma revisão mensal evita arrependimentos anuais. Conclusão: a vida não é sobre encontrar mais horas, e sim fazer as horas que você tem valerem a pena. Todos os princípios que abordamos, da percepção do tempo ao cultivo de relacionamentos, de gestão de energia ao plano de vida, trabalham juntos para construir uma vida que vale a pena viver. Lembre-se, tempo vai passar, você o use bem ou não. Seus hábitos se tornam seus dias se tornam seus anos se tornam a sua vida. Comece pequeno, escolha uma ideia e veja como ela ressoa em você. Teste, refine, faça dela sua. O melhor momento para começar a viver plenamente não é algum dia, é hoje. Eu vou ficando por aqui, até mais.